remédios, ore um pouco mais. A razão diz que não tem mais jeito. Os amigos que eu tenho, onde estão? E chorando fico a me questionar. No meu quarto é só eu e o violão, e as lágrimas que o rosto a banhar. Quanto mais eu oro, tudo é silêncio. Mesmo assim, Senhor, eu não vou recuar, pois eu creio que virás ao meu encontro. Deus, não deixe essa prova me matar. Quebra esse silêncio, venha ao meu encontro. Perdoa os meus erros, pois sou imperfeito. Eu quero ouvir de novo a tua voz e te contar os meus segredos. Se for necessário eu nascer de novo, pode me quebrar e refaz o teu gosto. Tua presença é tudo que eu almejo, pois não quero ser mesmo. Senhor, para ouvir a tua voz, eu me prostro de joelhos. Quem te disse que não estou escutando? No silêncio, filho, eu não te abandonei. Todo o tempo eu estava te olhando. Não morresse, filho, porque eu não deixei. Eu permito a prova com finalidade, e a tua, filho, eu vou revelar. Eu não era mais tua prioridade, então me calei pra você me chamar. No silêncio eu trabalho, no silêncio eu te escuto, no silêncio eu te ensino, te pondo de volta ao rumo. Isso não é abandono, muito menos é desprezo. Só estou te ensinando a rever os teus conceitos. O silêncio é necessário e o deserto também. Te prometo que te amo, faço tudo para o teu bem. Filho, às vezes é preciso minha voz silenciar. Só sentindo minha falta que eu te trago de volta pro altar. Senhor, eu não entendia, mas agora eu entendo. Filho, disso eu já sabia, sei que dói o meu silêncio. Pai, perdoa os meus erros. Filho, estás perdoado, chega de se lamentar e recebe o meu abraço. Pai, eu sei que não mereço tanto amor e cuidado, pois sou frágil e incapaz, ser humano limitado. Já não quero ser o mesmo, Pai, eu te amo demais. Então fica, filho, na minha presença e não saia nunca mais. Então fica, filho, na minha presença e não saia nunca mais. Meu filho. Paz, meus queridos, sejam bem-vindos ao projeto Comunidade do Sangue do Cordeiro. A partir de hoje, todas as quintas-feiras, né? Então nós vou trazer uma palavra para acrescentar o seu conhecimento. E aqui eu não estou falando de placa de igreja, de denominação, todos são bem-vindos, em nome de Jesus. Então, vamos fazer uma oração agora, né?
pelas famílias, pelas casas aqui representadas, para que Deus venha abençoar essa noite e abençoar a vida de todos. Baixe suas frontes, coloque a sua mão no coração, em reverência a Deus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu agora me apresento diante do teu altar, Senhor, que diminua eu, Senhor, e que o teu Espírito Santo venha falar no meu coração, Senhor. Ministra a tua palavra, ministra, Senhor, no coração de cada pessoa aqui. Eu não sei o que cada uma precisa ou o que cada uma necessita, Senhor, mas venha de encontro, Senhor, com as necessidades daqueles que te amam, que te buscam e que estão buscando um consolo, Senhor. Estão buscando, Senhor, a tua paz, a tua alegria, e estão querendo aprender um pouquinho da tua palavra, a ter um pouquinho de entendimento e conhecimento da tua vontade, do teu querer, Senhor. Visita cada lar, Senhor, e em nome de Jesus Cristo seja quebrado toda inveja, todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa, tudo aquilo que não vem de Deus seja destruído e lançado no abismo do inferno agora, em nome de Jesus Cristo. Então, meus queridos, hoje iniciamos, né, então, novamente, o curso, né, do projeto Comunidade Sangue do Cordeiro. Para quem não me conhece, eu sou Marineiva Pires, né, e eu tenho esse projeto que é para cursos livres, né, para ensino da palavra de Deus. Não é um projeto que é aberto a todas as pessoas, não importa a tua placa de igreja, a tua religião. Aqui é para quem tem vontade, quer aprender um pouquinho mais a palavra de Deus. Que essa palavra venha ser bênção na sua vida no dia de hoje. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre você é predestinado à perdição? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Eu vou ler um pouquinho. Existe um povo já predestinado à perdição? Almas que vão perecer? Que já foram escolhidas por Deus para serem condenadas? A resposta é não. Porque a Bíblia nunca disse isso. Não tem isso na Bíblia. Ela nunca afirma que as pessoas foram eleitas por Deus para a perdição. Quando a palavra de Deus diz que Deus elegeu uns, mas o homem que és tu, a que Deus replicas, porventura a coisa formada dirá ao que formou? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? O que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados pelo pecado original, que foi quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, quando ele desobedeceu uma vontade direta de Deus, porque ali ele tinha tudo, ele tinha do bom e do melhor, mas apenas o fruto do conhecimento. A Bíblia não diz qual que era esse fruto do conhecimento. Nós, né, como somos muito curiosos, o ser humano por natureza, achamos que é uma maçã. Mas a Bíblia não diz que é uma maçã, é uma pera, ou seja, que fruta que seja. Mas ela fala que era o fruto do conhecimento, que é onde o homem saía da sua inocência e ia para a consciência. A partir do momento que ele reconheceu que ele errou, que ele pecou, ele perdeu aquela inocência, aquela maldade, aquela bondade que ele tinha no coração, e ali entrou o mal no coração dessa pessoa, que foi o que fez Adão e Eva pecarem contra Deus, que foi a desobediência. Não foi o fruto em si que eles comeram, mas a desobediência à palavra de Deus, a uma ordem direta de Deus. E dando a conhecer, né, preparados pelo pecado original para a perdição, para que também desse a conheces as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que Deus, para a glória, já dantes preparou, os quais somos nós,
a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Isso nós vamos ver em Romanos 9, 20 e 24, né? Que para a salvação, ela nunca diz que elegeu outros para a perdição. Então essa palavra ela não fala. Deus ele fala que nós somos chamados. Mas chamados para quê? Para a redenção. Por quê? Porque o povo judeu, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, essa bênção, essa salvação seria para o povo judeu. Mas eles rejeitaram Jesus. Eles não aceitaram ele como o redentor das suas vidas, como o único e suficiente Senhor. Então, o que aconteceu? Estendeu ao mundo todo isso, a nós que seríamos gentios, que segundo a lei hebraica, nós somos gentios, nós não somos merecedores, né? Mas a palavra de Deus, ela diz que ele veio para os filhos da bênção, que são o povo escolhido, o povo eleito. Mas eles rejeitaram Jesus. Mas não quer dizer que também Jesus não vai voltar para tentar recuperar o povo dele. Vai sim, mas no tempo do Senhor que a gente não sabe quando. Mas neste momento, nós somos participantes dessa redenção, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando ele morreu por mim, por você e para todo aquele que quer uma mudança de vida, quer uma transformação. Porque ele é o único que pode transformar uma pessoa de dentro para fora. O homem em si não tem essa capacidade, mas Deus nos dá essa plena capacidade de ser transformados de dentro para fora. Então é ele que liberta o homem, é ele que cura, né? É ele que sara o homem, né? E o oleiro faz os vasos, e alguns não têm como reutilizar e precisa ir para a olaria para serem refeitos, porque por alguma razão não servem para o mercado. Então ele pega alguns, dentre todos os que fatalmente seriam descartados, e os refaz para serem úteis. Todos estavam perdidos. O oleiro apenas decidiu que iria salvar alguns, e ele pode fazer isso porque é dono do barro. Efésios é uma carta que diz que todas as letras inexorável fato de que os salvos foram eleitos antes da fundação do mundo e predestinados para serem filhos. Então, quando Adão e Eva pecaram, foi dada uma ordem. Deus, quando castigou Eva, castigou Adão, castigou a cobra, a serpente, né? Porque acreditamos nós, assim, que isso é uma teoria, que ela andava, né? Que ela andava em pé. Porque quando ela fez Eva pecar e comer do fruto proibido, e Eva levou esse fruto para Adão, ela pagou o preço disso diante de Deus. Todo animal, serpente, hoje ele rasteja e come pó, porque na palavra de Deus diz que ela rastejaria e comeria do pó da terra, que a mulher sentiria dores de parto, e o homem teria que, do suor do seu trabalho, ter o seu alimento, porque eles tinham tudo ali, eles não precisavam trabalhar, eles só tinham que comandar, ordenar, cuidar, zelar daquilo que Deus havia dado para eles. Mas o pecado, a desobediência, fez eles perderem tudo isso. Então, quando Deus deu o proto-evangelho, foi onde diz, né, como diz Efésios, né, que antes da fundação do mundo nós somos predestinados para filhos. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio de escolha. Jesus ele morreu por mim, por você, pelo mundo todo, mas nós temos o livre-arbítrio de escolha. Nós podemos escolher estarmos com Cristo ou estarmos longe dele. Adorar somente a ele ou ter outros deuses na nossa vida. Amar outros deuses, amar outras coisas acima de Deus, porque para Deus ídolos é tudo aquilo que você coloca acima de Deus.
um vício, uma imagem, às vezes tem um músico que você gosta muito mais, às vezes o teu carro, algo teu que você coloca acima de Deus. Então isso é uma forma de idolatria. Amar a Deus acima, amar essas coisas acima de Deus. Então é um tipo de idolatria. Quando você rejeita a Cristo e você ama outras coisas no lugar. Aí nós vamos em Efésios 1, do 3 ao 7, que diz assim: Bendito a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então aqui quer dizer que nós somos predestinados, porque Jesus no proto-evangelho já falou da vinda de Jesus. Quando ele falou para a serpente que ela morderia o calcanhar da mulher, né? E ali o que aconteceu? Então Deus já profetizou, foi a primeira profecia, quando ele falou que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. O que Deus estava falando naquele momento? Já estava avisando que no futuro viria aquele que seria o salvador da humanidade. Porque com o pecado, o homem perdeu a sua intimidade com Deus. Com o pecado, as pessoas não conseguiam mais chegar até Deus. Nem ouvir e nem falar com Deus. Porque antes do pecado, Deus descia no jardim do Éden para conversar com Adão e Eva. Mas quando aconteceu o pecado, eles perderam essa comunhão, essa intimidade com o Senhor. E quando Deus prometeu já que viria o Salvador da humanidade, nós fomos predestinados por amor a Ele, pelo sacrifício dele na cruz, para estarmos com Ele. Então é por isso que a palavra diz que nós somos predestinados, porque Jesus já morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos livre acesso ao Pai. E quando o véu foi rasgado, hoje nós podemos chegar diante de Deus, não pessoalmente, mas em espírito, dobrando o joelho, orando. E orar para Deus é você conversar para Deus, falar aquilo que você está sentindo no teu coração. Aí as pessoas falam, mas eu não sei orar. Como é que eu vou falar com Deus? Eu não sei falar com Deus. Mas quando você dobra o teu joelho e você fala, Pai, ouve a minha oração, escuta o que eu tenho falado para ti, escuta o meu clamor, me ajuda nas minhas dificuldades. Você está orando, você está falando com Deus. Ele não deixa de nos ouvir. Só que nós, devido às nossas escolhas, a coisas erradas que nós escolhemos fazer na nossa vida, nós não conseguimos ouvir a voz do Pai. Não conseguimos ouvir o Pai falando conosco. Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pecado na sua raiz, um ato de propiciação, favor, perdão. Com isso, glorificou a Deus totalmente, apagando o pecado de Adão, que contaminou toda a criação, e ao mesmo tempo sendo sobre ele todo o pecado do ser humano, para salvar o homem, ainda que não vejamos todas as coisas purificadas das impurezas do pecado original. A obra já foi feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário.
e vemos o Senhor na glória, e apenas aguardando que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Então, o que são inimigos? Inimigos são as coisas que não agradam o coração de Deus. E quando nós fazemos alguma coisa errada, o Senhor toca no nosso coração com aquilo errado. Mas se nós nos arrependermos das coisas que estamos fazendo, o Senhor, Ele nos abençoa e nos perdoa dos nossos pecados. E o Senhor, ele é tão misericordioso, Ele é tão amor, que quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, das coisas erradas que fazemos, e nos apresentamos para Jesus com um coração verdadeiro, querendo uma mudança na nossa vida, Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos perdoa. E Ele não lembra mais os nossos pecados. A palavra de Deus diz que eles são lançados no mar do esquecimento e que Ele não lembra mais daquele pecado que nós fazemos. Só que nós não podemos voltar atrás, voltar a fazer aquilo que nós fazíamos antigamente. Então Ele é tão maravilhoso, né? E essa palavra dele assim veio de encontro com o amor que Ele tem pela humanidade. E Ele morreu na cruz para que você, hoje pudéssemos, né, dobrar nosso joelho, orar e ter o livre-arbítrio de escolher as coisas boas ou as coisas ruins. Que hoje o mundo está tão difícil, a gente tentando fazer coisas certas, tentando acertar na nossa vida, mas é mais coisas erradas, mais erramos do que acertamos. Mas nós temos que estar sempre nos arrependendo, buscando a presença de Deus, buscando uma mudança, uma transformação, porque é só Cristo que pode trazer essa transformação na nossa vida. Tu o fizeste um pouco menos do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então Jesus, ele é muito importante na nossa vida, porque por Ele nós temos hoje o direito da salvação. Mas para nós termos essa salvação, nós precisamos aceitar Jesus como o único e suficiente Senhor da nossa vida. Precisamos querer largar o nosso velho homem, querer largar os nossos caminhos de erro, de pecado, de contaminação, e realmente servir o Pai com coração verdadeiro. Aqui eu não estou falando para vocês de placa de igreja, de denominação, eu estou falando de Jesus, que é o único que tem a solução para todas as coisas na nossa vida. Vemos, porém, né, isso nós vamos em Hebreus 2, 7, 9, onde fala, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menos do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte de todos. E por ele ter feito o sacrifício da cruz, hoje ele tem autoridade sobre tudo. Ele tem autoridade sobre tudo. Tudo na nossa vida. E um dia nós vamos ter que prestar contas para Deus. De tudo que nós fazemos. De bom e de ruim. Ninguém escapa do acerto com Deus. E dos olhos de Deus nada escapa. Nada fica escondido. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Nós vamos ver isso em 1 Coríntios 15,
do 25 ao 28. Isso é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 3, do 15 ao 16, e João 6,40. Isso é o próprio Deus falando na palavra dele. Olha que coisa linda. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Isso é Jesus falando. Agora ele vai falar do Pai. O que o Pai diz? Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está falando aqui? Jesus Cristo está falando o seguinte, que quando você se sujeita a Ele, quando você abandona teus maus caminhos, aceita Ele como o único e suficiente Senhor da tua vida, tá? E fala para Ele que você quer que Ele venha morar no teu coração, fazer morada na tua vida, no teu coração, e você pede perdão de tudo que você faz de errado, e fala para Ele, eu quero ter uma vida diferente, eu quero ter uma vida transformada, eu não quero mais essa vida para mim, de erro, de pecado, de angústia, de tristeza, de solidão, eu não quero mais essa vida para mim, eu quero ter paz, eu quero ter alegria. Não que a gente vai para Jesus e a gente vai, agora eu vou viver no mar de rosas. Se eu falar isso para você, eu vou ser hipócrita, eu vou ser mentirosa. Não, você vai ter um momento que você vai ter lutas. Você vai ter guerras espirituais. Mas Jesus vai estar com você. Jesus vai estar cuidando de você. E você vai passar pelaquela luta, pelaquela dificuldade. E você vai passar em paz. Você vai vencer aquele momento ruim da tua vida. Mas quando a gente não tem Jesus, a gente fica sem saber o que fazer, sem rumo. Não sabe como resolver esse problema, essa questão. E olha aqui que diz em Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Em Hebreus 9, 28 fala também, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. O que é bom aos olhos de Deus, muitas vezes não é bom para o homem. Pois no que diz respeito às obras do homem caído, o mesmo capítulo de Romanos continua dizendo, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles têm cheiro de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecerão o caminho da paz. Em Romanos 3, 13 e 17, se considerarmos que Deus coloca a nossa justiça no mesmo nível de trapo de imundícia, é porque somos pecadores. Eu sou uma pecadora. Você é um pecador. Nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Em Isaías 64, 6 diz, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Quer dizer que se nós não lavarmos nossos pecados no sangue de Jesus, quer dizer, se nós não nos arrependermos com coração verdadeiro, com coração puro, diante de Deus, se nós não abandonarmos os nossos maus caminhos, nós vamos pagar preço de forma espiritual aqui na terra. Para que tudo isso se nós podemos ter a paz, ter a alegria?
ter nossos problemas, ter nossas lutas, mas sabermos que estamos com o Pai que está nos cuidando, nos guardando, né? No original, a expressão trapo de imundícia significa pano de menstruação. E é uma coisa nojenta. Sabe que isso é uma coisa nojenta da mulher. É nojenta, mas é assim. Se você procurar no original hebraico, você vai descobrir que trapo de imundícia significa pano de menstruação. Então pensa como Deus vê o nosso pecado. O nosso pecado é imundo para Deus. O nosso pecado impede Deus de olhar para nós. Impede de nós sermos ouvidos por Ele. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou para a igreja, eu vou buscar Jesus só quando eu estiver fazendo tudo certo. Você nunca vai para a igreja. Porque nós somos pecadores. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que ir para Jesus da forma como nós estamos. Cheio de pecado, cheio de erro, sujo, imundo. Porque é Ele que vai nos lavar, é Ele que vai nos limpar, é Ele que vai nos purificar, é Ele que vai nos restaurar, é Ele que vai nos tirar de situação de depressão, de angústia, de medo. É Ele que vai levantar nossa vida, é Ele que vai transformar o nosso ser. O sacrifício de Cristo na cruz foi para restaurar a semelhança através do novo nascimento. O que é o novo nascimento? Quando você entrega a tua vida para Jesus, você se arrepende de todos os seus pecados e você fala assim, Jesus, hoje eu te aceito como Senhor da minha vida, perdoa todos os meus pecados e venha morar dentro do meu coração. Você entrou no processo do novo nascimento, que esse novo nascimento chama-se regeneração. Porque ali Jesus Cristo vai regenerar você. Vai te limpar daquelas mazelas, daquela sujeira, daquelas coisas erradas que você faz. Vai mudar a tua forma de pensar, tua forma de ver, tua forma de agir. E aquele velho homem, aquelas coisas que você fazia vão ficar no esquecimento. Porque a partir dali você vai procurar ser um testemunho vivo na tua vida de Cristo. E vai procurar ser uma pessoa transformada, modificada no Espírito de Deus. E Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em João 3,3. O que quer dizer isso? Se eu não nascer de novo? Mas como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Não, você não tem mais como nascer de novo do ventre da sua mãe. E nem voltar lá para dentro de novo, porque você já está grande. Você já está criado. Como você vai entrar lá dentro? Não pode. Mas aqui o que Jesus está falando, o novo nascimento, a regeneração, é você se arrepender dos teus maus caminhos, se arrepender das coisas erradas que você vem fazendo e aceitar Jesus como o único suficiente Senhor da sua vida. Aqui eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de regeneração em Cristo. E quando você aceita Ele dessa forma, tá? Você passa a fazer parte do reino de Deus. E se você não aceitar Jesus como o único suficiente Senhor da sua vida, você não é pertencente ao reino de Deus. Isso está na palavra de Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E eu quero ver o reino de Deus. E eu acredito que todos nós queremos ver o reino de Deus. Mas para nós vermos o reino de Deus tem que haver essa regeneração, esse novo nascimento, essa entrega da tua alma, do teu coração, da tua vida para Cristo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também em si todas as coisas. Filipenses 3, 20 e 21. Olha que coisa mais linda. Nós estamos aqui de passagem nessa terra. Nós ficamos se apegando à placa de igreja, nós ficamos se apegando a pastores, a padres, seja o que você segue. Mas eles não podem conduzir para o céu.
O único que pode conduzir para o céu, o único que pode fazer você se aproximar de Deus é Jesus Cristo, é o Filho dele, que morreu inocente naquela cruz por mim e por você. Ele sim pode mudar a tua vida. Ele pode virar a tua vida da noite para o dia, se ele quiser. Mas depende de você, o livre-arbítrio. O homem, ele foi criado para ser perfeito, puro, maravilhoso. Porque diz isso, em Eclesiastes, Eclesiastes 29 fala, olha, vede isto, tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Eclesiastes 29. Então Deus ele criou o homem para ser perfeito, para ser puro, para ser maravilhoso. Mas o homem no meio do caminho se contaminou, quis ser maior que Deus, quis ser prepotente. E dessa forma Deus não pode abençoar a vida das pessoas dessa maneira. Deus deu ao homem todo o poder sobre as coisas criadas, céu, terra e mar. Através da ciência, da tecnologia, nós podemos ver o poder dominante do homem. O homem, com esse poder e sabedoria, deu nome a todos os seres viventes da terra. Era um conhecimento intuitivo. O homem era perfeito em todos os aspectos, físico, moral e espiritual. Mas pelo pecado, na primeira dispensação, que foi o tempo que Adão e Eva pecaram, que eles perderam o tempo da inocência, o homem perdeu a consciência de Deus e ganhou a consciência de si mesmo. E isso quer dizer que, em vez de conhecer e ver os atos, estado e caráter de Deus, ele começou a prestar conta dos seus próprios atos, estado e caráter, quer fossem justos ou injustos. Então, a partir do momento que Adão e Eva pecou, houve a consciência do que é certo e do que é errado. E neste momento, o homem ele acabou prestando contas dos seus atos. Então, quer dizer, que tudo que nós fazemos, nós vamos prestar contas a Deus. E essa cobrança um dia ela vai vir. A menos que nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, um coração verdadeiro, entremos em santidade com Cristo, andemos com Ele, e nele sejamos transformados e venhamos ter a regeneração nele. Porque o homem tinha que obedecer às determinações de sua consciência, e a sua consciência estava em bom estado, e sendo assim, indicava corretamente o bom e o mal, o correto e o incorreto. Então, quer dizer que aí ele já sabe o que é certo e o que é errado. Mas a humanidade não obedeceu às determinações da sua consciência. Por desobedecê-la durante um longo período, sua consciência se enfermou a tal ponto que não podia distinguir do bem e do mal. Vimos que a raça humana, em virtude da sua maldade, da sua desobediência, foi destruída pelo dilúvio. Foi por isso que aconteceu o dilúvio no tempo de Noé, porque Deus se irou com a terra, porque não viu mais santidade no meio dos homens e destruiu a terra com água naquele tempo. Mas Deus viu em Noé, e Deus procurou sobre a terra, e viu em Noé um amor pelas coisas de Deus. E Noé saiu pregando o tempo todo para as pessoas, falando que ia acontecer isso, e todo mundo chamava ele de louco, diziam que ele era louco. Mas sobreviveu ele, a família dele, e ele obedeceu ao Senhor. E recolheu de cada espécie, um macho e uma fêmea de animal, e colocou na arca. E fez a arca como Deus havia mandado ele fazer. E devido a ele, por causa dele, Deus prometeu para Noé que nunca mais destruiria a terra com água. E sabe qual o símbolo que Deus usou
E hoje nós vemos isso na natureza, e a gente olha e acha bonito e não sabe o significado disso. É um arco-íris. Esse arco-íris, ele simboliza a aliança que Deus fez com Noé e com o homem, com a humanidade. Que por amor a Noé, ele não mais destruiria a terra com água. Então ele fez uma aliança com Noé e com sua descendência e com a humanidade. E para Deus não esquecer da aliança que ele fez com o homem, existe o arco-íris no céu. E você pode ver que às vezes aparece, quando está aquele tempo bonito, aparece aquele arco-íris bonito. Isso é a representação da aliança que Deus fez com o homem, para que Deus nunca esqueça que ele fez uma aliança que não destruiria mais a terra com água. Coisa linda, né? E depois do dilúvio, Deus deu uma nova oportunidade à humanidade, através de Noé e sua família. Com isso, podemos ver o amor de Deus pela humanidade, em todas as épocas. Tem-lhe dado oportunidades para o arrependimento e conversão dos seus maus caminhos. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, desde que nós venhamos querer, né? Aceitar o sacrifício dele na cruz. Em Efésios 1:4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então Deus, ele é maravilhoso, né? Deus escolheu a humanidade desde o princípio para ser salvo. Em 2 Tessalonicenses 2,14 vai falar assim: porque Deus vos escolheu desde o princípio para serdes salvos. Então quer dizer que antes de você existir, de você nascer, Deus já te conhecia no ventre da tua mãe. E já sabia quem você seria. Mas você tem o livre-arbítrio de querer servir a Deus ou não querer. É a sua escolha. É a sua escolha que vai determinar os passos da sua vida. Porém, quando Adão e Eva pecaram, desobedecendo a Deus, deixaram de ser inocentes e passaram a ter a consciência do certo e do errado, dando origem ao pecado original, que concedeu a toda a humanidade, afastando Deus do homem devido ao pecado. Após a queda, Deus concede ao ser humano o proto-evangelho, que significa proto, significa início, primeiro evangelho no grego. A evangelho significa boas notícias, boa nova, boa mensagem, e define como primeira comunicação de Deus com os homens. Em Gênesis 3,15 diz, quando Deus prometeu o Salvador para a humanidade. Isso você vê em Gênesis 3,15, ele falou assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nesse momento, Deus profetiza que enviará um Salvador, seu único filho, que será morto, inocentemente, sem pecado algum, sendo sacrifício de sangue para a remissão dos pecados do homem. A morte de Jesus Cristo na cruz. Porém, mesmo havendo predestinação para a salvação, o momento da graça, período que, segundo a Bíblia, nós nos encontramos, sendo que o sacrifício da cruz já foi cumprido por Jesus Cristo, que foi morto na cruz para a remissão dos pecados do ser humano e salvação do ser humano. O direito à salvação em Cristo. Somente o homem passa a ter o direito através do arrependimento verdadeiro dos seus pecados,
E com isso devemos abandonar os nossos maus caminhos, aceitar a Jesus Cristo como sendo o único, suficiente Senhor da nossa vida. E se não fizermos isso, estaremos negando o sacrifício de Cristo na cruz. E isso leva o homem ao julgamento de Deus, que é o juízo final, onde você não vai pro céu. Mateus 24, 31. Pois hão de surgir falsos messias, de modo a enganar, se possível, até mesmo seus eleitos. Em Coríntios 1, 27. Mas o que é loucura no mundo, Deus escolheu. O que é fraqueza no mundo, Deus escolheu. O que é vil e desprezado, Deus escolheu, a fim de que nenhuma criatura fosse vangloriar-se diante de Deus. O que essa palavra quer dizer? Que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Tanto é que aqui eu não estou falando de religião, de placa de igreja para ninguém. Eu estou falando que sem Jesus você não tem direito à salvação. Isso eu estou falando para você porque está na palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, está na palavra de Deus. E se você procurar, você vai achar. Em 1 Tessalonicenses 5,9 diz: portanto, não vos destinou Deus para a ira, mas sim para que alcançamos a salvação. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o que quer dizer quando fala em 1 Coríntios 1, 27? Tudo que é loucura Deus escolheu, o que é fraqueza do mundo Deus escolheu, o que é vil e desprezado. Porque ele não faz acepção de pessoas. Ele não é como nós, que despreza o mendigo, que despreza o fedido, que despreza o assassino, que despreza o ladrão, que despreza o traficante, que despreza o drogado, que despreza aquele que faz as coisas mais absurdas. A única coisa que Deus não aceita é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso Deus não perdoa no ser humano. Mas as outras coisas, para Deus, tudo tem perdão, desde que a pessoa queira mudar sua vida, mudar sua posição diante de Deus. E essa era a palavra que hoje o Senhor colocou no meu coração para todos vocês. E que essa palavra venha falar fortemente no teu coração. E eu vou colocar um louvor. E depois que eu colocar esse louvor, aquele que sentir no seu coração de orar comigo, eu vou fazer uma oração para quem quiser aceitar Jesus como único e suficiente Senhor da sua vida. Aqui eu não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando para você de um relacionamento íntimo de você com o teu amado Senhor, que é Jesus Cristo, e Deus, né, que é o Pai. Para que você venha ter uma comunhão com Ele. Para que você tenha paz na tua vida. Para que Deus transforme, modifique a tua vida. Para que Deus mude a tua história. Mas para isso existe o livre-arbítrio. E também vou fazer uma oração por aqueles que estão desviados e querem voltar para o caminho do Senhor. Então agora eu vou colocar um louvor. E depois desse louvor eu vou fazer a oração. Tá bom, meus queridos? Oh, glória a Deus. O quinto andar.
perfeito sempre esteja repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei consolo em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu Descanso. Então, meus queridos, então agora eu chamo a todos para uma oração. Quem sentiu no coração de aceitar Jesus como o único e suficiente Senhor da sua vida, faça oração comigo. Aqueles que estão desviados da igreja e hoje querem fazer uma aliança com Jesus, retornar para o Pai, também eu convido-os a fazer essa oração. Amém? Então agora baixe suas cabeças, feche seus olhos em respeito a Deus. Pai querido, agora em nome de Jesus Cristo, Senhor, que desça, Senhor, fogo do alto agora, em nome de Jesus Cristo. Que toda a espada seja agora, Senhor, desembainhada das mãos dos teus anjos, Senhor. E que venha agora investir, Senhor, contra o mal, Senhor. Contra cada pessoa que é representada, Senhor, neste lugar. Todo impedimento, Senhor, seja quebrado, destruído, enviado para o abismo do inferno para nunca mais voltar. Pai querido, agora eu apresento essas vidas que aqui hoje querem fazer um concerto contigo. Tira, Senhor, todo impedimento, todo atrapalho, Senhor. Destrói, joga por terra, Senhor. Tudo aquilo que for levante do inimigo, tudo aquilo que veio de Satanás para destruir. Aniquila, Senhor. Persiga os inimigos dos teus filhos, ó Pai. E envia todo o mal para o abismo do inferno, para nunca mais voltar sobre a vida deles. Quem vai aceitar Jesus e quem vai também fazer um concerto com Deus, ora comigo. Jesus, agora, em teu nome, eu venho pedir perdão de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas, porque eu pequei somente contra ti, Senhor. Somente contra o teu reino e contra o teu querer, a tua vontade. E tenho rejeitado, Senhor, o teu sacrifício na cruz do Calvário. Mas hoje eu entendi que eu preciso de ti na minha vida. Que eu preciso de uma transformação, que eu preciso de regeneração. E que eu preciso ser transformado. Me perdoa, Senhor, de todos os meus pecados.
E venha, Senhor, morar dentro do meu coração, porque eu te aceito, Senhor, como único, suficiente, Senhor da minha vida. Venha transformar minha vida, venha me libertar, venha me arrancar da depressão, venha me arrancar da tristeza, venha abrir portas, não tem portas para mim passar e entrar, Senhor. Abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, abençoa, Senhor, e que o teu nome seja exaltado na minha vida. Pai querido, eu tenho me desviado do teu caminho, eu te abandonei, Senhor, e eu não te honrei. Eu pequei, Senhor, por fraqueza, eu pequei, Senhor, por mágoa, eu pequei por angústia, mas hoje eu me arrependo e eu quero voltar, Senhor, voltar aos teus braços, Senhor, me acolhe, me receba, estenda a tua mão, Senhor, me abraça, me aconchega, Senhor, porque tu és o Senhor da minha vida e eu te aceito, Senhor, Jesus Cristo, como único, suficiente Senhor da minha vida. Venha fazer morada no meu coração a partir de hoje e transforma, modifica a minha vida. Me direciona, Senhor, para uma igreja onde te adora, te louva, te glorifica e exalta o teu nome. Independente de uma placa de igreja, Senhor, porque tu não olha para a placa de igreja, mas, Senhor, que eu venha, Senhor, neste lugar te adorar, te servir, Senhor, e fazer o teu querer na minha vida. E desde já eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família no teu altar, coberta, Senhor. Cada pessoa aqui representada, Senhor, cada casa, reguarda, Senhor, os meus filhos debaixo do teu sangue, repreenda, Senhor, todo o mal, repreenda, Senhor, tudo aquilo que vem do inferno, toda obra levantada, toda inveja, todo o ciúme, toda calúnia, todo espírito de confusão, de briga, de contenda, seja destruído agora em nome de Jesus Cristo, e que vá para o abismo do inferno para nunca mais voltar. E eu agora entrego cada lar, cada família, Senhor, coberta debaixo do teu sangue, Senhor, guarda, Senhor. Abre porta, não tem porta, Senhor. Quem está desempregado, Senhor, abre porta, não tem porta. Que eles entrem por essa porta, Senhor, e que achem trabalho. E que ali eles tenham sustento, Senhor, das suas casas, das suas famílias, Pai. Deus, prepara o alimento, prepara, Senhor, tudo para o teu povo, para aquele que te ama, te adora, Senhor, te invoca. Levanta, Senhor, labaredas de fogo sobre a casa deles e guarda, Senhor, de todo o mal, de toda a seta maligna, de toda a peste que anda, Senhor, durante a noite. Destrói que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, que vá para o abismo do inferno, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus Cristo, te agradeço desde já. Amém. Então, meus queridos, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Toda quinta-feira, a partir das 20h30 até 21h30, eu estarei aqui apresentando uma palavra de Deus para você, e que essa palavra venha ser bênção na tua vida. E que a paz de Cristo esteja dentro do coração de vocês. E muito obrigado por vocês estarem assistindo, compartilhando essa palavra de Deus, e que venha ser bênção na tua vida. Então, que a paz de Cristo esteja com vocês, fique com Deus e até a próxima live.